Para você que acompanha as redes sociais do Jornal A Tribuna, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Niterói, o querido Luiz Paulino. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal A Tribuna. Breno, eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês, né? O jornal A Tribuna é um patrimônio da cidade, tem uma história fantástica, né? Fui sempre muito próximo da família, né? Do Jordão, dos filhos, e para mim sempre vai ser um prazer poder retornar aqui para a gente conversar e expor algumas coisas a respeito do desenvolvimento da nossa cidade, né? Cidade que eu nasci, fui criado e estou aqui até hoje. Tenho um carinho enorme pela cidade. Como o secretário disse, nós iremos falar sobre esse desenvolvimento econômico da cidade de Niterói, principalmente por conta do setor naval, do setor pesqueiro, graças à dragagem do canal São Lourenço, e é exatamente sobre isso que nós iremos começar. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa dragagem. Foi feita a primeira fase e agora entra na segunda fase. O que foi feita nessa primeira fase de dragagem e como será a segunda etapa? Bom, Breno, o sucesso de qualquer cidade, de qualquer, né, ou município ou estado, é baseado sempre nas vocações locais, correto? E Niterói tem uma vocação histórica, tanto no setor pesqueiro, como no setor naval, como no setor de comércio, como no setor da construção civil. Ela realmente, né, tem um lado nesse segmento produtivo, bastante baseado nessas unidades ou nesses campos em que eu te falei. No setor naval, o cluster naval brasileiro está em Niterói. Os dois estaleiros mais antigos do Brasil, um tem 130 anos, se me falha a memória, que é o Mauá. Tem o Henrique Lage, né, também fez o dele, que hoje chama-se Renave. Então, é uma história que veio solidificar, né, o segmento. Hoje temos na cidade, dentro desse cluster, metade das empresas importantes são estrangeiras. É, Citando aqui uma Rolls-Royce, que tem só na Inglaterra e em Niterói. Certo? A GE também, que hoje tem um outro nome, que é Baker, a Rolls-Royce também mudou para Kongsberg, né? Porque essas empresas vão se associando a outras. Mas o setor sempre foi importante para a cidade, né? Sempre foi primeiro em arrecadação, é um setor que contribui muito com os impostos, né? Teve uma queda considerável em função do assoreamento, né? O calado. Não é que ele tenha. Mas os navios foram crescendo, as embarcações foram crescendo. Então, esse foi um motivo. O segundo motivo foi porque realmente qualquer local onde tem uma circulação marítima tem que ter, né, a manutenção, pelo menos, do canal ou a dragagem, né, em determinados momentos. Coisa que há 40 anos Niterói nunca teve esse prestígio, ficou esquecida do governo federal, que faz dragagem no Brasil inteiro, né, através do Ministério dos Portos. E Niterói, como era um pequeno porto, ficou abandonado. Só que o porto de Niterói está associado à indústria naval, é um complexo. Então, é natural que a associação comercial, que é o reduto classista que eu sempre frequentei, sempre presidi até pouco tempo, hoje estou no Conselho Superior, a associação sempre brigou, né, por essa dragagem, por esse apoio aos estaleiros. Tanto é que nós tivemos que tirar uma licença, que era obrigação do governo federal, que não se interessou em tirar. O projeto foi feito pelo NPH, deu entrada no INEA. Aliás, quem pagou, inclusive, a taxa da entrada foram os empresários, porque o governo federal não aportou recursos, e na época era um valor alto, o INEA cobra, não faz nada graciosamente. Então, o processo ficou lá. O NPH fez o melhor projeto da história do NPH, porque o diretor-geral do NPH, é o Domênico Atieta, está lá há 30 anos, não tem ninguém mais gabaritado do que ele nessa área, na América Latina, por isso que ele, embora seja ele é um homem de carreira do Ministério, mas essa posição não é tocada em função da capacidade dele. Então, e ele é niteroense.
Quer dizer, foi o projeto da vida dele. Conhece a cidade. Justamente. Então, nós fomos ao INEA, desencravamos esse processo que estava, né, arquivado, trouxemos ele à baila, a prefeitura bancou a licença, que na época custou aproximadamente 1.200.000. Conseguimos tirar uma licença dificílima de tirar em função da Baía de Guanabara ser Amazônia, né, Fluminense, mas respeitando, né, os golfinhos, respeitando os caranguejeiros, respeitando os pescadores, fomos ajeitando o projeto e ele passou e foi aprovado. Sendo aprovado, nós com a licença na mão, fomos, né, convencer o prefeito, os prefeitos, que começou com o Rodrigo Neves, que foi que deu o sinal verde, depois com o Axel Grael, que o início da GAD começou com ele, mas é um valor expressivo, né? Essa licença, no seu total, dá mais ou menos uns 300 milhões, né, de dragagem, de material a ser retirado. E o governo, então, preferiu fazer em duas partes, fez a primeira parte, que terminou de ser feita agora em junho, o contrato terminou dentro do prazo, então toda a primeira parte, e a segunda parte é que está sendo planejada agora, não que o projeto já está pronto, agora está sendo os estudos, né, de volume e para atender não só, vamos dizer assim, a região portuária, que o projeto é principalmente voltado para isso, mas para o entorno também, já que a prefeitura está bancando, ela vai atender a região toda. Isso está beneficiando o empresário, né, do setor naval, as empresas, né, os nossos estaleiros, mas também o setor pesqueiro, né, e até a balneabilidade das nossas praias fica melhor porque Conta da limpeza. o que tem aqui embaixo estava repercutindo em Icaraí, em São Francisco, em Boa Viagem. Então, a nossa região está sendo beneficiada de uma forma bem mais ampla do que você imaginava. Você observa que isso aí está se recuperando um meio ambiente. Uhum. A vida, né, marinha, a flora e a fauna estão revivendo. Os pescadores artesanais, que são aqueles que pescam com linha, né, não é com rede, e que é o peixe melhor, é o peixe nobre, então a Baía de Guanabara estão cheia de barcos, né? Quer dizer, por quê? Porque a dragagem ela atingiu muito, muito além, né, do setor naval, né? Então ela atendeu a comunidade, né, niteroense de uma forma absolutamente produtiva, mas também quem toma um banho de mar em Caraí também foi beneficiado. Secretário, o senhor falou sobre esses benefícios diretos para a população e também tem a questão dos impostos que entram para a prefeitura que também volta à população. Gostaria de saber se a prefeitura já trabalha com algum número que voltará para a cidade. Sabemos que foi gasto um valor X, só que com certeza voltará muito mais do que esse valor. Bom, isso existe aí uma questão assim de compliance, tá certo? A Fazenda sabe, o secretário de Fazenda deve ter esses números, claro que tem. Os estaleiros também têm esses números, né? Eu consegui porque um publicou, tá certo? E só ele, um pequeno estaleiro, tá certo? Pagou 115 milhões ano passado de impostos. Praticamente ele bancou a primeira etapa, entre aspas, né? Além de ter pago o imposto, ele também, a empregabilidade, o entorno dele, que ele compra a tinta de um, a solda do outro, a ferramenta do outro, entendeu? Porque ele não vai sair de Niterói para comprar uma ferramenta no Rio de Janeiro. Ele vai na Marechal Deodoro, que tem algumas casas ali importantes, né, do ramo de ferramenta. Então, quer dizer, eu tenho certeza absoluta que isso é um incentivo que o município está dando, porque e reconhece a importância. Os talheiros eram o número 1 em arrecadação, passaram a ser segundo e terceiro, né? Nós tivemos aí o setor de saúde, que está pontificando, porque houve um incentivo também para atrair esses grandes hospitais para Niterói, né? Hoje o Niterói saiu de 300 leitos para 1.400 leitos de qualidade, né? Então não está atendendo só o Niterói, está atendendo o interior do estado todo e gente que chega pelos aeroportos no Rio de Janeiro, tanto
o Galeão como o Santos Dumont é meia hora em pista livre, direto, sem um semáforo. Então, as empresas de saúde estão recomendando que o cliente dele de outros estados, né, que venham a Niterói fazer o seu tratamento. Então, do mesmo incentivo que foi dado para a saúde, foi dado agora recentemente para o setor naval. Mas é um incentivo que é para trazer muito mais, tá certo? Do que os impostos. É a empregabilidade, né? É o comércio local, quer dizer, enfim. E com isso, você está trazendo, inclusive, mais empresas para Niterói, certo? É assustador o crescimento. Agora mesmo tem uns coreanos que acabei de receber que já está praticamente fechado, né? Para ocupar aquele espaço ali do antigo Brasa, certo? E montando outra vez, quer dizer, os módulos de plataforma. Quer dizer, o casco nós não temos mais condição de disputar com Coreia e com China, porque eles fazem em série. Porque tem que ter tanto de boca, tanto de comprimento e tanto de calado. Então ele faz 10 de um tamanho, 10 do outro e vai botando, né, lá na boia, fica flutuando. Aí vem o cliente, diz, eu quero aquele barco ali. Traz para aqui, para o Rio de Janeiro, para Niterói, e vamos então montar, botar motor, botar hélice, botar não só os equipamentos, pode ser um cargueiro, pode ser um petroleiro, mas também colocar os módulos e transformar aquele casco numa plataforma. Tá Então, certo? as empresas são atraídas para a cidade. É. E até mesmo para a população compreender melhor como ela será beneficiada 100% disso. Principalmente a vizinhança. Sabemos que a Ilha da Conceição, Ponta da Areia, por conta desse afastamento do setor naval ao longo dos anos aqui da cidade de Niterói, os comércios foram fechando, o público foi diminuindo, a cidade ficou mais... não sei o termo correto dizer, não sei se é mais calma, mais vazia, aqueles bairros ficaram um pouco mais vazios. Como que eles serão beneficiados com esse retorno em massa do setor naval na cidade? Olha, eu posso afirmar uma coisa. Isso é uma coisa latente. Você tendo a irrigação, você tendo, né? É natural que a Ponta da Areia volte a ser um bairro, né, com as lojas que tinham de material de proteção, né, os EPIs, né, as lojas de ferramentas, lojas de tintas, lojas, os restaurantes também, porque quem trabalha ali tem que, né, e tinha um restaurante, inclusive, que nós íamos lá para, né, eu não me lembro o nome, mas tinha um restaurante de bacalhau muito bom na região. Então, a princípio, né, eu posso te afirmar que nós vamos ter, inclusive com a revitalização do centro, que está sendo bem alavancada pela prefeitura, né, nós vamos ter a parte empresarial, a parte laboral, que são os funcionários, e os moradores. Está acontecendo que um estaleiro desse, quando vem para cá, como é o caso desse, o cara não vai morar no Rio de Janeiro, nem vai morar em São Gonçalo, se aqui na Visconde do Rio Branco estão saindo prédios e mais prédios, está entendendo? Que de valor até bem acessível e mais, com uma localização fantástica. Tudo perto. Tudo perto. É que você diz, a cidade de 15 minutos está nascendo em Niterói. Você, desse centro ali, dessa região do Canindé e Niemeyer, você vai a pé para o Plaza, você vai a pé para as barcas, você vai a pé para o supermercado, entendeu? Ou, se quiser um pouquinho mais distante, de bicicleta, você com 15 minutos chega a Graguatá ou vai chegar em Caraí, certo? Pela malha que nós temos, né, de ciclovias. Então, isso é natural, vamos tentar recuperar o tempo perdido, tá certo? Isso é um trabalho, não é do secretário só de desenvolvimento econômico, é do prefeito, né? É do secretariado, que essas empresas são, vamos assim, usam várias secretarias para poder se instalar e para poder funcionar. Né? Então, quer dizer, o setor público está para e passo, como também as entidades de classe, a FIJAM, que é onde os saleiros estão abrigados através do seu sindicato, a Associação Comercial e Industrial, que também uma representação de classe, como outras entidades paralelas, como dos próprios funcionários, o sindicato dos metalúrgicos, né?
começa a ter vida outra vez, porque começa a agradar, né, aos seus sócios associados com emprego na cidade. Né? A liderança é muito boa. O presidente Edson, né, do sindicato, é um lutador. Mas é notório, quer dizer, o calor, né, que está envolvendo isso. É muito, muito bacana você chegar numa Ilha da Conceição e você ver aquilo, sabe, os Crescendo de novo. equipamentos, os guindastes, né? E agora mesmo, quer dizer, com esse trabalho já começaram a receber pedidos, tá certo? Quer dizer, então, as empresas estão pontificando também em função dessa iniciativa. E em relação à mão de obra, nós sabemos que com o aumento de serviços, né, precisa-se de mão de obra. A prefeitura, qual a expectativa da prefeitura de Niterói para essa questão da mão de obra do setor naval e também do setor pesqueiro? Bom, a prefeitura, através, né, do nosso comandante, né, o prefeito Rodrigo Neves, ele tem tido uma preocupação muito grande, né, com a área menos favorecida de Niterói, né? Porque não adianta você ter, né, a classe A e B feliz e as classes, né, C e D passando por alguns problemas. Então, hoje, os segmentos, né, menos favorecidos da cidade, né, esses bairros mais carentes, estão tendo uma atenção especial e isso está sendo muito bom sob vários aspectos. Né? A cidade está se tornando uma cidade boa para todos. Certo? Então, é natural que você tem que pensar, né, no emprego. Você tem que pensar de que forma resolver o problema, até para diminuir o número de ônibus que estão circulando em Niterói, porque o niteroense está tendo que se deslocar para o Rio de Janeiro, ou também as barcas, você diminuir um pouco o fluxo. Né? Por quê? Porque mão de obra qualificada nós temos. Aliás, Niterói é uma cidade que tem 60 mil universitários, 60 mil alunos em bancos escolares de nível superior, mas acaba exportando essa mão de obra. A gente está tentando, né, através desse incentivo na área da saúde, eu não posso te afirmar o número de empregos. Mas quantos técnicos de enfermagem, quantas enfermeiras, quantos médicos, né, quantos foram absorvidos, né, independente aqueles serviços paralelos, que é da lavanderia, que é do lixo hospitalar e outras coisas mais. Né? Na parte também da tecnologia, Niterói, a terceira colocada hoje, com certeza é tecnologia. São empresas que nem aparecem, mas elas estão trabalhando para o Brasil inteiro e até tem gente trabalhando para a Amazon. Tá certo? Então, quer dizer, está trabalhando Para fora. Para fora, porque aqui é tudo via, né, internet, via. Então, você tem uma preocupação da prefeitura muito grande. Então, há um entrosamento junto da prefeitura com a própria Secretaria de Educação. O secretário Bira tem acompanhado para e passo isso, porque não é só a gente levar a educação, né, para as crianças, mas estamos também usando essas próprias unidades, juntamente com o SENAC, com o SENAI, para fazer o aprendizado comercial e aprendizado industrial. O presidente da Fijan, que é niteroense, né, ou pelo menos criado aqui, porque a empresa dele é em Cabo Frio, da família, né? Então, é uma pessoa que hoje é uma conquista da cidade. Tem o presidente da Federação das Indústrias, né, o Luiz Caetano, morador da cidade, que vive na cidade. Então, esse entrosamento fez com que essa semana tivesse uma reunião com a cúpula da Firjan, que trata dessa parte de reciclagem de mão de obra, de aperfeiçoamento de mão de obra, tá entendendo? E até mesmo para transformar um serralheiro né, Um soldador. soldador. Então, esse trabalho, né, está sendo feito e, com certeza, o setor está também. Eles estão também fazendo os treinamentos nas próprias unidades deles, né, nas empresas, e eu acho que vai dar tudo certo e nós vamos, daqueles 20 mil que nós tínhamos antigamente, já estamos aí com 7, 8 mil. Né? É bem possível que, rapidamente, a gente venha chegar próximo ou até ultrapassar os 20 mil. Né? É claro que
a tecnologia, às vezes, substitui uma mão de obra, né? Sim. Mas, a rigor, o setor usa muito a mão de obra, o trabalho pesado na mão de obra, né? A máquina, o robô não consegue fazer o que se faz numa plataforma, ou num casco de navio, ou numa mecânica de um navio. Mas, a princípio, né, a gente tem uma certeza absoluta, até demonstrado pelo próprio Mauá, que já começou a encostar a plataforma lá que não encostava, certo? Quando ela fica ao largo, fica muito cara para o dono dela, porque ele paga o serviço e paga os impostos, porque a nota fiscal vem incluídos os impostos. Aí nós estávamos perdendo para outros municípios, outros estados, reforma, conserto em plataforma, que tem periodicamente que parar para fazer. Fica ao largo. Ficando ao largo, estão 2 rebocadores ali para fiscalizar, para evitar que, né? Quando ela encostada, não precisa de rebocador. Então, já vimos no Mauá encostado, e o Mauá saiu de 600 funcionários já para 1.400, entendeu? Um aumento Então, considerável. eu estou te dando um número que foi publicado pelo próprio estaleiro, né? O presidente Miro Arantes. Então, quanto a essa empregabilidade, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter que buscar, inclusive, gente de fora. Tá bom? Para vir para cá, para a cidade. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre o setor pesqueiro. Sabemos que Niterói tem um grande mercado pesqueiro, né? E queria que o senhor falasse de que forma o setor pesqueiro será beneficiado, principalmente com a dragagem. Bom, o setor pesqueiro é mais uma vocação, né? O maior e o melhor mercado de peixe do mundo está em Niterói. Eu desafio qualquer pessoa que me diga o contrário, porque eu fiz questão de pesquisar isso, porque isso foi me dito por um especialista e consultor de uma fábrica, das grandes fábricas de sardinhas nossas, que era um português, que disse: você tem o maior e melhor mercado de peixe do mundo, dentro do vongole à lagosta, certo? E tudo vivo, né? Então, o setor pesqueiro de Niterói, ele é tradicional por quê? Porque o peixe nobre está na nossa região. No sul do país não tem, peixe de rede, é o peixe mais barato, né? Sardinha, cavalinha, xererê, galo e tal. E no Nordeste também, o melhorzinho é o cioba, que é um parecido com um pago, um vermelho. Um peixe. Mas, a rigor, na nossa região é que tem o peixe nobre do país, certo? Qualquer restaurante que você for no Rio de Janeiro, ou até em Minas e em Espírito Santo, as peixadas são com peixe da região. Porque aqui tem o namorado, que ninguém tem o cherne, tem a garopa, enfim, tem o pargo, que é um peixe adorado pelos europeus, entendeu? Então, Niterói sempre foi a primeira em captura. Hoje está em segundo lugar porque os barcos grandes nossos estão descarregando fora do município e fora do estado, principalmente em Itajaí, os barcos nossos maiores estão lá. Então, o que a gente está fazendo em função dessa dívida que o município tem, nós também levando em consideração, né, o entendimento, o acolhimento do governo, do grupo político do Rodrigo Neves, que já passou, já foi prefeito, teve o Ax, que é do grupo, e ele está de volta, esse carinho com o setor pesqueiro. Então, nós temos um projeto que está em andamento, tá certo? Depende do final da dragagem, da segunda etapa, porque existem barcos naufragados, tá certo? Que estamos projetando a retirada deles dessa região, mas isso é uma coisa que vamos priorizar a dragagem. Não adianta a gente querer trabalhar em 2 frentes, né? E são 2 frentes bem importantes para que a gente possa, terminando a dragagem, aí sim pensar, né, nos nossos armadores, nos nossos pescadores, que já são muito ligados a gente, tanto o presidente, o Inácio, né, da SAPESC, que é o Sindicato dos Armadores de Pesca, como o Maxwell, que é presidente do Sindicato dos Pescadores do Estado do Rio e do Espírito Santo. Estão acompanhando de perto, estão tendo a paciência necessária para que a gente faça, não uma coisa, sabe, corriqueira, mas que a gente tenha aqui uma unidade diferenciada nos moldes europeus, principalmente. Então, eu quero saber agora do senhor, apesar do senhor já ter falado sobre essa diferença, né, do pescado de Niterói para outras regiões,
o que ele já representou, o setor pesqueiro já representou para a cidade de Niterói e o que ele representará com essas obras sendo feitas na cidade, com esse desenvolvimento? O setor, ele está, como se diz, ele está se adaptando à realidade. Se ele não pode descarregar em Niterói, ele está indo para o outro lado. Mas tem descarga em Jurujuba, tem descarga na Ponta da Areia, tem descarga na Ilha da Conceição, tem descarga na Ilha do Caju, e, né? E em outros lugares que eu prefiro até não fazer propaganda, mas a rigor, eles estão tocando a vida deles, né? Agora vai melhorar bastante, com certeza. Então, a importância é que primeiro é alimento e do bom, certo? Na mesa do brasileiro, quanto mais pescado tiver, mais saúde nós vamos ter, porque é uma proteína riquíssima, né? Segundo, é um segmento que compra, gasta e vende. Um barco para ir para o mar consome 10 mil litros de combustível, consome algumas centenas de quilos de alimentos, porque o pessoal fica 10, 15 dias no mar, né? Tem equipamentos, tem para pesca, tem o equipamento de salvatagem. Então, é um setor que também não só põe para dentro, ele também, né, tem a margem dele de lucro, mas ele tem as despesas. Aí agora é um setor tão interessante que não existe empregado, né? Não existe colaborador, funcionário no sistema de pesca. O armador é o dono do barco, né? Os funcionários que estão no barco, do comandante aos pescadores, né? Eles vão para o mar, traz o pescado. O que é feito? Tira a despesa do barco, tá certo? Combustível, e racha metade do dono do barco e metade dos pescadores, né? Da tripulação. Então, inclusive, um exemplo né? de troca, vamos dizer assim, como se faz a distribuição de renda perfeita, tá certo? Então, eles todos se dão muito bem e, com certeza, além do terminal, tem que buscar-se uma política, né? Porque os políticos, às vezes, esquecem, né, que para gastar tem que produzir, né? Tem que movimentar a economia para os impostos chegarem. Então, se você observar, os barcos nossos são muito antigos. Tem o barco do presidente do sindicato, dos armadores de pesca, que foi do avô. Entendeu? Que é bem construído, mas os nossos barcos, na sua quase totalidade, são de madeira. Se você for na Argentina, que está 2 horas aqui de avião, não tem um barco de madeira, são todos barcos metálicos. Certo? Mas não existe uma linha de crédito para essa coletividade. Então, é bom que a gente aproveite aqui, né, essa entrevista, essa conversa nossa, para dizer que o segmento dos armadores de pesca, dos próprios pescadores, precisam de um olhar diferenciado, porque na Espanha, o armador vai comprar um barco novo, né? Ele vende o barco dele para um outro país ou uma outra região que não pode ter o barco de metálico ou barco maior que ele queira comprar, mas o governo espanhol paga 70% do barco e o armador paga 30%. Tudo pelo retorno que isso vai dar em termos econômicos, empregabilidade, socialmente falando, e o alimento, que é alimento riquíssimo, né? Então, é uma forma, né, como a Suíça, tá certo? Por cada vaca que o suíço tem lá na sua fazenda, na sua chácara, o governo paga 800 euros por ano, por cada animal. Um valor que volta para o É um governo. valor que volta, porque além do queijo, que é caríssimo, né? Um queijo suíço, exporta para o mundo inteiro, mas do leite sai alimento também, sai medicamento, né? Sai cosmético. Então, quer dizer, então, é esse tipo de trabalho que os nossos governantes, né? Os nossos representantes na Assembleia, na Câmara Federal, têm que pensar em olhar de que forma que não se deixa morrer, tá certo? Não se deixa estancado, né? Porque senão os nossos 200 milhas estão cheios de barcos, né? De outros países que vêm aqui buscar, né, o pescado com barcos modernos, barcos fábrica, e os nossos não conseguem passar aí das 50, 60 milhas.
Agora, para a gente encerrar essa entrevista, até de uma forma descontraída, qual é o peixe favorito do senhor? Olha, é a sereia, mas está meio difícil, né? Não temos aqui, mas eu acho que o peixe de águas profundas, como um namorado, né? Um cherne, né? Um, Um dourado? um pargo. Não, o dourado é de água. Isso eu entendo um pouco de peixe, que eu nasci em Niterói, sou criado aqui. O dourado é de superfície, entendeu? Uhum. E na superfície tem um pouquinho de óleo, tem um pouquinho de. Né? O peixe. Então, aquele de 15, 20, 30 metros de profundidade é que é o peixe bom. Você aprenda comigo e você vai comer um peixe melhor. Tá O senhor certo? pesca também? Pesco, Então claro. a gente marca uma pescaria. Vamos marcar uma pescaria. Eu sou bom pescador, porque na infância pescava aqui com canicinho, né, na beira da praia. Mas hoje eu tenho um molinete, tenho, né, um barquinho que dá para fazer uma boa pescaria, tá certo? Não é mais na mão, não é mais na Não, linha. agora tem, né, um pouquinho mais de conforto na pesca. Tem uma cerveja também, né, do lado para poder Tem que ter. pescar melhor, tá certo? Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal A Tribuna, pela sua entrevista, sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Agradeço imensamente a Prefeitura de Niterói também por ter cedido o senhor a vir aqui no espaço para conversar com a nossa equipe. Olha, o prazer foi todo meu. Não é a primeira vez, né? Conheço digamos assim, a empresa, a Tribuna, desde os seus primórdios, né? Acompanhei esse crescimento, né? Que é uma área difícil, dificílima. Quantos empreendimentos iguais não conseguiram se sustentar, né? No nosso estado? São poucas, inclusive, que estão de pé ainda. E parabenizar a família, né? A Moura, tá certo? Que o Jordan está escutando essa entrevista nossa, o nosso grande líder do Jornal Tribuna, com os seus filhos que hoje estão aqui nos entrevistando, como você está, nos acompanhando dentro do jornal. Mas é um prazer sempre muito grande estar aqui, né? A Tribuna tem história, então a gente temos história para contar também da Tribuna, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista aqui no Jornal A Tribuna. Até a próxima e tchau, tchau.